cinema is a collection of traces of memory, I think, and every time we see a film, we're witnessing a new. If it's a new film, it's a new piece of archive. Quando eu assisti o Agente Secreto pela primeira vez, eu me peguei muito interessado pelo tema da memória. Uau! Eu sei, obviamente esse é um tema relevante pro filme, é um tema que também foi relevante no outro filme brasileiro que quebrou o perfil do Oscar no Instagram. É uma questão pertinente quando se fala em Brasil, de uma forma geral, em particular no contexto de ditadura militar. Sim, todo mundo já falou sobre isso, eu sei. Mas eu quero falar mesmo assim. Eu tenho essa consciência de que, ao se falar sobre o Agente Secreto, há de se falar sobre memória. A questão é que, uma vez que eu abri a câmera pra fazer um vídeo sobre esse filme, eu queria olhar pra isso, eu queria olhar pra esse tema da memória por um ângulo diferente. Então eu fui lá e fiz o que as pessoas costumavam fazer antes do chat Chupetex. Eu fiz uma pesquisa. Uau! E nessa pesquisa, eu me deparei com alguns textos interessantes, de artigos acadêmicos a livros de ficção. Eu li umas coisas da Conceição Evaristo, eu li uns textos da Bell Hooks, eu encontrei muita coisa sobre escravidão e ditadura militar. Foi uma experiência super leve. Eu não sabia exatamente qual perspectiva sobre memória eu estava procurando, mas eu percebi que eu tinha encontrado um caminho quando eu me deparei com um texto da Toni Morrison chamado O Lugar da Memória. É um ensaio sobre escrita, sobre a forma como ela escreve e sobre como o ato de escrever especificamente ficção está entrelaçado com lembrar. O texto é curto, mas é bem bonito, bem interessante. E tem um pedacinho dele onde a Toni Morrison faz uma analogia com o rio Mississippi. Ela fala sobre os aterros que foram feitos no rio para construir moradia, sobre como esse rio foi alinhado artificialmente, igual o Rio Pinheiros aqui em São Paulo, e sobre como os lugares por onde a água costumavam passar ainda inundam porque a água lembra. E ela diz o seguinte: escritores são assim, lembramos onde estivemos, porque vales passamos, como eram as margens, a luz que havia ali e o caminho de volta ao nosso lugar original. É memória emocional, aquilo que os nervos e a pele recordam, assim como tudo costumava aparentar. E o ímpeto de imaginação é a nossa inundação. Ela descreve o próprio processo de escrita com o termo arqueologia literária, onde você viaja metaforicamente para um lugar, examina os vestígios do que um dia existiu ali e reconstrói algo a partir disso. Ou seja, precisa de um pouquinho de imaginação também, e de sensibilidade, e de contemplação, e de um pouquinho de malemolência, nas palavras da Toni Morrison. Se escrever é pensamento, descoberta, seleção, ordenamento e significado, é também assombro, reverência, mistério e magia. E o que tudo isso tem a ver com O Agente Secreto? A gente tá falando de um filme histórico, um filme de época, mas também de um filme de ficção que, pelo fato de ser ficção, se permite algumas liberdades e algumas experimentações. Uma versão da cidade do Recife foi reconstruída para dar vida a essa história. Fatos reais e mitos populares se misturam para construir não só uma época específica, mas um sentimento específico sobre um tempo. Alguns dos artifícios narrativos presentes em O Agente Secreto aparecem em toda a filmografia do diretor. A memória, nos filmes de Kleber Mendonça Filho, não é um mero registro de fatos ou de coisas que aconteceram e sentimentos que foram sentidos. Memória é assombro, reverência, mistério e magia. Olá, meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar sobre o Brasil no Oscar. O Agente Secreto é o novo filme de Kleber Mendonça Filho, o mesmo de Bacurau, Aquários e O Som ao Redor. Protagonizado por Wagner Moura, o longa tem feito bastante barulho fora do Brasil. Ele foi premiado em Cannes, Zurique e Lima, é o filme brasileiro com o maior número de indicações ao Globo de Ouro, o melhor filme de 2025, segundo The Hollywood Reporter, e foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2026, com grandes chances de ser indicado mesmo, até porque a cobertura da crítica e da imprensa internacional tem sido bastante positiva. Aqui no Brasil, o Agente Secreto estreou em novembro e tem batido alguns recordes tanto de números de salas exibindo o filme, o que por si só já é um milagre, como de bilheteria. O termo técnico que resume tudo isso é babado. E é claro que, como todo grande lançamento, a reação do público e da crítica tem sido bastante variada. Eu gostei bastante, eu fiquei profundamente impactado, e eu acho que é o melhor filme do Kleber até o momento. Vai ter gente que concorda comigo, vai ter gente que discorda, e tudo isso faz parte. Quando eu comecei a escrever esse roteiro, as primeiras palavras que eu coloquei no documento, a intenção era meio que responder algumas críticas negativas que eu tinha lido. Mas à medida que eu fui me aprofundando na discussão, especialmente na discussão sobre memória, eu vi esse texto gradativamente se transformar em outra coisa. Quando eu dei por mim, eu já tava fazendo desabafos muito pessoais sobre memórias da minha infância e até sobre questões bem íntimas, bem pessoais mesmo. Então assim, já vou te preparando que esse vídeo vai ser uma jornadinha. O Agente Secreto foi produzido com dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, um fundo público que fomenta o audiovisual brasileiro independente através da Ancine. É um mecanismo importantíssimo que existe desde 2006 e que permitiu que nos últimos
anos a gente tivesse filmes independentes produzidos em todas as regiões do país. E se você tem interesse em ocupar esse espaço, em contar a sua própria história através do cinema, os cursos de audiovisual da EBAC estão aqui para te dar todo o suporte que você precisa para entrar nesse mercado. Tem curso de roteiro, sound design, edição de filmes, fotografia, motion design e muito mais. Tudo com acompanhamento direto, feedback individualizado, consultoria de mercado, além de eventos, oficinas e comunidade de alunos no Slack. A EBAC é uma instituição de ensino inovadora que oferece mais de 150 cursos online em plataforma própria, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. A equipe de professores é composta por profissionais que estão ligados ao mercado e que vão te guiar para você se inserir nele. E nesse mês a EBAC está com uma promoção incrível, são 2 cursos pelo preço de um. É sério, comprando 2 cursos, um deles sai de graça. E para completar esse presente de Natal, você ainda pode usar o meu cupom, Hora Dezembro, para pegar um descontão aí de R$200 em qualquer curso. Não é pouca coisa não, viu? A EBAC é uma mãe. Clica no link que tá aqui na descrição do vídeo ou no QR Code que tá aparecendo na tela e aproveita esse presente de Natal. Agora de volta pro filme, e o último aviso que eu queria deixar aqui antes de começar de verdade a falar sobre o Agente Secreto é que eu não pretendo com esse vídeo contemplar todos os simbolismos desse filme, todos os possíveis significados desse filme, todos os temas que são abordados em O Agente Secreto. Isso aqui não vai ser o Agente Secreto, final explicado. Vai ser mais um fluxo de consciência sobre os sentimentos que esse filme me trouxe. E para investigar isso, para construir uma compreensão emocional sobre um filme que se passa nos anos 70, que tem a memória como seu principal eixo temático, que reconstruiu um pedacinho do passado no presente, a pergunta que me veio na cabeça foi: como que a gente transforma lembrança em imagem? Parte 1. Mídia. Essas cenas de Ainda Estou Aqui foram filmadas em Super 8, um tipo de câmera muito popular na década de 70 e que permitiu uma relativa democratização do ofício de gravar vídeos. O modelo foi muito usado para filmar casamentos, eventos familiares, mas também teve um papel importante no cinema independente, ajudando a construir a identidade de inúmeros movimentos artísticos no Brasil e no mundo, incluindo o ciclo Super 8 do cinema pernambucano. Mas voltando para Ainda Estou Aqui, mesmo as cenas que não foram rodadas em Super 8 também carregam em si uma textura, uma espécie de ruído na imagem, porque, bom, tudo isso aqui foi feito usando câmeras analógicas. O diretor de fotografia, o Adriano Tegido, explicou a motivação por trás dessa escolha. Nas palavras dele, Ainda Estou Aqui é sobre memória, por isso foi feita também a utilização das câmeras Super 8, que tinham a ver com o suporte da época. É impressionante a força dramática da Super 8. É um suporte que tem uma certa sujeira, uma interpretação emocional. Já o Walter Salles, o diretor, colocou da seguinte maneira: a ideia de integrar o Super 8 era trazer de volta a imediaticidade e a vivacidade daquela família e também as imperfeições do próprio formato. Você entra em um filme através de suas imperfeições. Então você está admitindo que o seu filme tem imperfeições. Brincadeira. Em contrapartida, O Agente Secreto foi filmado com câmeras digitais, mas para gerar um certo impacto sensorial na audiência, Kleber Mendonça Filho e a diretora de fotografia Eugênia Alexandrova usaram lentes anamórficas da Panavision e alguns filtros e tratamentos de cor que dão esse ar de anos 70. Nas notas para a imprensa sobre o filme, o diretor disse que: eu gosto de trabalhar com essas lentes também porque elas têm uma história, como as fitas cassete no filme. Elas produzem uma imagem muito específica que eu adoro. Elas têm personalidade. São pequenas máquinas do tempo para essa ideia de cinema. Então me parece que o que o diretor queria não era uma mera imersão na época, no tempo histórico onde a história se passa. Existe também um diálogo com o cinema desse período. O cinema que se fazia em Hollywood nesse tempo histórico, mas o cinema brasileiro também. Então não é só que esse tipo de imagem nos leva a uma época específica, mas também a um modo específico de fazer filme num determinado tempo histórico. Daqui a pouco eu volto pra isso. Por enquanto, pensa comigo. 2 filmes, 2 estratégias específicas de encenar uma mesma época, mais ou menos a mesma época, através de uma imersão emocional no universo da história, evocando essas emoções através da forma, da técnica. Entende que forma e conteúdo não são coisas hermeticamente separadas? Não dá pra simplesmente filmar uma cena na década de 70, com as roupas, com os carros da década de 70. Você tem que filmar como se filmava na década de 70. É como se o passado, para ser entendido como um passado legítimo, precisasse de uma textura, de uma espécie de aura,
de passado. Do contrário, seria tipo quando você vê um vídeo da Gretchen em altíssima qualidade. Pra que isso, gente? Parece uma aberração semiótica e cognitiva. Não é assim que se aprecia Gretchen, não é assim que se compreende Gretchen. Eu preciso ver os pixels bem quadrados. Eu preciso da minha Gretchen com a cara borrada, irreconhecível e ao mesmo tempo perfeitamente reconhecível, entende? Gretchen em alta definição É literalmente fascismo. é claro que esse tipo de câmera e esse tipo de lente e esse tratamento específico de imagem não são as únicas maneiras possíveis de filmar o passado ou de construir uma aura de passado. Aliás, ninguém é obrigado a construir aura de passado só porque o filme se passa no passado. Todo filme se passa no passado, de certa forma. Mas enfim, são escolhas, são recursos. Recursos narrativos com suas forças, fraquezas, potenciais e limitações. Tudo é um universo de características. Mas é interessante aqui a gente observar como recortes temporais carregam atmosferas específicas. Cores, texturas, resoluções. A forma como a gente lembra das coisas também está sujeita aos artifícios técnicos, aos recursos materiais de um tempo. Eu posso pedir pra Tainá botar um filtro Super 8 aqui nessa imagem pra dar um aspecto envelhecido pra ela. Eu posso pedir também pra ela distorcer o áudio que tem a minha voz pra que ele pareça uma gravação antiga. Isso não significa que de repente agora estamos nos anos 70, mas existe um sentimento, existe uma ideia sendo transmitida com essas distorções. E independente das técnicas utilizadas, independente do filtro Super 8, independente dos recursos que estão disponíveis no software de edição, independente da câmera que foi usada ou de qualquer outro tipo de recurso tecnológico, a gente tá o tempo todo mudando as cores do passado. E eu acho que no caso de O Agente Secreto especificamente, essa distorção, ela é deliberada, ela é intencional, ela é calculada. E eu falo isso com uma certa confiança justamente pela forma como o filme acaba. Mas eu vou chegar lá. Tenha paciência. Eu tendo a acreditar que uma pessoa que estava viva nos anos 70 não enxergava o mundo com grãos de película ou em tons de sépia. Eu acho. Mas aí você vê as fotos, você vê os filmes, você vê os vídeos de aniversário de quem tinha condições de gravar vídeos de aniversário. E eles têm um aspecto específico, uma textura. Parece que o mundo era assim. E de certa forma era, porque a gente não tem condições de viajar no tempo e enxergar o passado com os nossos próprios olhos. A gente tá fadado a enxergar o passado através de filtros, e o presente também, claro. Já o futuro, a Deus pertence, mas o resumo é, não existe olhar puro e neutro sobre o tempo e sobre a história. E não existe máquina do tempo, até onde eu sei, embora a gente tenha acesso a fotografias e a filmes, e isso às vezes é uma espécie de máquina do tempo. Os acessos que a gente tem ao passado são as nossas memórias sobre ele, as memórias de outras pessoas, as memórias de quem viveu no passado, os registros dessas épocas, os documentos, as fotografias, a arte, os vestígios físicos, a memória popular, a música, os relatos e por aí vai. A questão é que se você quiser literalmente ver passado, ao menos uma parte muito pequena e muito recente dele, existem as fotos, existem os vídeos que estão sujeitos, que estão limitados pelos equipamentos e pelas técnicas disponíveis nas suas respectivas épocas. Nos anos 70, algumas famílias tinham condições de filmar seus aniversários com câmeras Super 8. As memórias dessa época, desses aniversários, ganharam essa textura, esse aspecto de Super 8. No final do século XIX e no começo do século XX, não existia filme colorido. Então tudo que foi registrado nessa época estava em preto e branco. Isso não significa que o passado era preto e branco, por mais chocante que isso pareça, mas sim que o acesso visual que a gente tem a esse recorte do passado é mediado por imagens em preto e branco. E isso molda a forma como a gente enxerga, como a gente lembra, como a gente compreende o passado. Mesmo a gente entendendo que o mundo não era preto e branco em 1915, por mais chocante que isso pareça, o mundo parece preto e branco em 1915. O aparato técnico, a reprodutibilidade técnica, as ferramentas disponíveis para registrar imagens vão criar filtros de percepção sobre um tempo. Hoje, por exemplo, a gente até tem essas ferramentas que coloram imagens em preto e branco e proporcionam um novo olhar para o passado que parece mais real, mais próximo do olho humano, mas mesmo isso aqui não é real. Isso aqui ainda é uma intervenção tecnológica de um tempo sobre uma imagem que foi registrada em outro tempo com as ferramentas que lá estavam disponíveis. Faz sentido o que eu tô falando? Eu tô parecendo uma doida. A primeira transmissão em cores da TV brasileira aconteceu em 1972. Foi o desfile da Festa Nacional da Uva no Rio Grande do Sul. Beleza, mas quando eu era criança, na periferia do Recife, de Jaboatão, algumas famílias, incluindo parentes e vizinhos meus, ainda assistiam televisão em preto e branco. Eles ainda estavam vendo o Jornal Nacional e a novela das 8 sem nenhuma cor. A abertura de A Viagem estava em preto e branco para essas pessoas. Encontro com teu corpo abrigo,
amigos, familiares e vizinhos meus. E eu conto essa história porque a gente tem uma tendência de falar sobre essas mudanças tecnológicas, sobre essas mudanças midiáticas, através desses grandes marcos. A partir da década de 70, a TV já era colorida. O iPhone chegou no Brasil em 2008. O Instagram foi lançado em 2010. Tudo isso, sim, mudou o mundo, mas não mudou da noite pro dia e não mudou pra todo mundo ao mesmo tempo. E as mudanças nunca terminaram de acontecer. Se a gente parte da premissa de que as ferramentas disponíveis para registrar, para transmitir imagens, criam filtros de percepção sobre um tempo, o que acontece quando esses filtros eles são criados de uma maneira brutalmente desigual? Quando a maneira de enxergar cultura, história, legado são brutalmente diferentes. Porque aí a gente tem essa discussão sobre memória, sobre cultura, sobre memória com M maiúsculo, sobre história com H maiúsculo. Essa ideia de que existe uma grande memória que precisa ser resgatada. A memória da ditadura, a memória da escravidão, a memória da pandemia, a memória sobre todo tipo de conflito violento, das chacinas, quem matou, quem morreu, quem decidiu quem tem o direito de matar, quem merece morrer, quem é que tem o privilégio de olhar pro outro lado quando uma desgraça acontece. Essa memória que não é uniforme, que não é homogênea, que atravessa territórios, modos de vida e lugares por onde rios costumavam passar e que agora são cenários de grandes inundações porque a água lembra. Poderia falar sobre como o aparato tecnológico muda a memória, ou muda a nossa relação com memória. Mas tecnologia, a gente sabe que não é um bagulho isolado. Nem toda família tinha acesso a câmeras Super 8 para filmar seus aniversários. Nem todo mundo tinha televisões coloridas a partir dos anos 70. E nem todo mundo tinha iPhone depois de 2008. Então não é exatamente o aparato tecnológico em si que muda a memória. Outros fatores agem nesse sentido. E juntos eles vão criando de um jeito caótico enquadramentos, recortes, fragmentos de memória. E eu acho que é com esse jogo de percepções que o agente secreto trabalha. Mas como? Parte 2, enquadramento. Tudo começa com um corpo no meio do nada, no ano de 1977. O agente secreto abre com esse cadáver sem rosto e sem história, e que não é exatamente um personagem do filme. Tudo que a gente sabe sobre ele é narrado em poucas palavras por um trabalhador num posto de gasolina, e vai saber o quanto do que ele diz é verdade. Esse corpo é um entre tantos que morrem sem memória e sem legado. Pessoas que viveram vidas inteiras, ainda que breves, mas que terminaram esquecidas no deserto do desconhecimento. No decorrer do filme, dá pra perceber que, em certa medida, a história desse corpo é também a história de Marcelo, ou Armando, protagonizado por Wagner Moura, um professor universitário jurado de morte por um empresário da Eletrobras em plena ditadura militar. Eu tô ameaçado de morte. E que precisa se esconder no edifício Ofir, no Recife, junto com outros refugiados. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo. Mangaba? Refugiados. A gente vai entendendo o contexto desse refúgio aos poucos, pedacinho por pedacinho, flashback por flashback, à medida que Armando, ou Marcelo, se esconde atrás de uma identidade falsa, no emprego de fachada, enquanto seus algozes caçam ele por tudo que é lugar. Paralelamente a tudo isso, a cidade continua acontecendo. É carnaval, as pessoas estão na rua se divertindo, vivendo e morrendo. O número de mortos durante os festejos carnavalescos ilustram as capas dos jornais e uma perna decepada é encontrada dentro de um tubarão. Literalmente. O que causa um fascínio e um assombro tão grande na população que um cinema local decide reexibir o filme Tubarão, o sucesso de 1975, dirigido pelo Steven Spielberg. Isso é interessante pra qualquer pessoa que tá assistindo, mas ganha mais camadas pra quem é de Recife por alguns motivos. O primeiro é que a gente tá falando da cidade que lidera mundialmente o ranking de ataques de tubarões. Parabéns, eu acho. Da prefeitura da cidade, do meu Recife. E beleza, isso ainda não era verdade na década de 70. Os ataques só começaram a aumentar mesmo depois da construção do Porto de Suape nos anos 80. Mas o filme tá intencionalmente jogando com a memória e com o imaginário recifenses. E o outro motivo é a perna. Foi na década de 70 que a lenda urbana da perna cabeluda começou a se espalhar pelo Recife. Como o próprio nome já diz, era um suposto membro decepado e cheio de cabelo que atacava pessoas no meio da noite. Ela é um ícone LGBT. Esses ataques eram noticiados em jornais no contexto da censura da época, que muitas vezes cortava reportagens inteiras, faltando poucos minutos para o fechamento das edições. E aí, às vezes, no lugar de notícias com potencial de incomodar os poderosos, os jornais publicavam, sei lá, receitas inofensivas ou histórias escabrosas, tipo a da perna cabeluda. Agora imagina que você abriu um jornal pernambucano de 1977 e no lugar de uma notícia tradicionalmente relevante, você encontra
A Perna Cabeluda. Se a gente considera esse documento oficial, né, o jornal de uma época, como o registro histórico que ele realmente é, a notícia de um membro decepado e cabeludo atacando pessoas no meio da noite também é, né, em certa medida. Qual que é o peso dessa história maluca quando comparado ao resto do jornal, em especial no contexto em que o próprio jornal oculta notícias relevantes para pessoas por causa da ditadura? A Perna Cabeluda é real? Bom, A Perna Cabeluda virou um conto do Raimundo Carreiro nos anos 70, virou documentário e virou música do Chico Science nos anos 90. E de lá pra cá se tornou parte do folclore da cidade. Da prefeitura da cidade, do meu Recife. E ela é incorporada ao agente secreto num dos momentos mais marcantes do filme, onde esse membro aparece como uma espécie de representação mítica da violência e do moralismo da ditadura. É um monstro que ataca pessoas na rua no meio da noite, mas especificamente jovens gays que estavam se divertindo no Parque 13 de Maio, se é que você me entende. A Perna era uma espécie de Portal Metrópolis da época. Da prefeitura da cidade. Enquanto o protagonista do filme tá ali tentando se esconder, tentando fugir das pessoas que estão tentando matar ele, as notícias da cidade estão acontecendo. E dentre as notícias da cidade que estão acontecendo, tem uma perna cabeluda. Do meu Recife. E aí, entre a perna que foi encontrada dentro de um tubarão, a perna que ataca pessoas de noite, o filme Tubarão e as lentes anamórficas da Panavision que dão um ar de anos 70 a uma cidade que foi filmada nos anos 2020, o agente secreto reconstrói o passado através de diferentes recortes de memória política e cultural, ângulos e enquadramentos. Vamos contar essa história aqui, que é relativamente familiar, mas de um outro jeito, por um outro lado. Isso é relevante porque, entre muito do que está sendo contado aqui, a gente também está assistindo a um olhar meio diferenciado sobre a ditadura militar. Além do filme se passar fora do eixo Rio-São Paulo, o regime é representado não com tanques, helicópteros, homens fardados e vítimas encapuzadas sendo torturadas em salas escuras. Os grandes símbolos da ditadura aqui são o empresário mesquinho e ganancioso, os capangas que matam por alguns trocados e as pequenas disputas por pequenos poderes. É a ditadura pelo olhar da mediocridade, da avareza, da tacanhice, da pequenez dos seus perpetradores. A gente sabe que toda essa violência é amparada pelo aparato estatal, com apoio dos Estados Unidos e tudo mais, mas é possível enxergar a maneira como ela se constrói na vida mundana de pessoas insignificantes em territórios de menos prestígio. E a própria resistência a esse regime é mostrada ali por um ângulo que também é diferenciado. No lugar de guerrilheiros, de vítimas torturadas ou de manifestantes segurando faixas, a gente tem uma senhora de 70 anos que se vale de poucos recursos e alguns contatos para acolher pessoas perseguidas. Um trabalho de resistência e de militância real que não costuma ser representado, muito menos exaltado nos grandes livros ou nos grandes filmes. Eu sou resistência. O agente secreto é uma espécie de exercício de construção de memória a partir de fatos, ou de histórias que parecem fatos, mas também de mitos, de mentiras, de magia e de assombro. O jornal estampa na sua capa a quantidade de pessoas que morreram no carnaval, mas a gente não sabe quem são nenhuma delas. É só um número no papel. O mesmo papel que espetacularizou a história de um membro decepado atacando pessoas no meio da rua. Membro esse que, com o passar dos anos, se tornou parte do folclore da cidade, da memória da cidade. Da prefeitura da cidade. A gente não sabe de quem é a perna que o tubarão engoliu, mas a gente sabe que esse evento colocou o filme Tubarão de volta para salas do cinema ali naquela cidade, pelo menos no universo do filme. E falando em cinema, boa parte da trama de O Agente Secreto se passa dentro do São Luís, um cinema de rua histórico no centro do Recife, que ainda existe, que ainda luta para continuar funcionando e que se tornou um símbolo importante da memória cultural da cidade. Numa das cenas mais impactantes do filme, Armando, ou Marcelo, olha pela janela do centro onde fica o Cinema São Luís e vê o centro do Recife cristalizado como ele era nos anos 70, quando essa parte da cidade ainda era interessante para as elites econômicas que mandam nela. E isso aqui é importante, não só pela maneira como essa paisagem foi reconstruída, mas porque essa visão do centro do Recife tá dentro de uma moldura. Essa cena não tá aqui só pra imergir o espectador num lugar ou numa época, mas pra enquadrar esse lugar e essa época. Isso não é apenas a vista de uma janela. É um quadro, um fragmento de um tempo que não existe mais. É uma memória, mas isso aqui também não é real. É uma reconstrução desse tempo e dessa memória. É um filme. E isso pra mim tem tudo a ver com a forma como o agente secreto
acaba. E é isso que eu quero tentar explicar. O trabalho de ambientação aqui é absurdo, não só pela reconstrução de uma cidade num determinado tempo histórico, mas pela maneira como o filme traga o espectador para esse mundo. O Agente Secreto traça um sofisticado diálogo com o cinema da época que está sendo retratado em tela. A abertura do filme parece ser uma referência a Pelos Caminhos do Inferno, do diretor Ted Kotcheff, que também conta a história de um homem perdido, isolado, perseguido num mundo violento, na mesma medida em que esse mundo também é festivo e delirante. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Filmes brasileiros como A Lira do Delírio e Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, também são referências diretas na construção desse mundo onde o Agente Secreto se passa. Tem 3 filmes brasileiros fundamentais, assim, né, que eu vi bastante durante o processo, que é o Lúcio Flávio, do Hector Babenco, um filme de 76. Que é um mundo real, que um dia existiu, uma cidade que foi assim, décadas atrás, mas que ganha aqui os seus contornos fantásticos, míticos e, claro, cinematográficos. É como se, além de reconstruir um tempo e um lugar, o filme também construísse a memória cultural desse tempo e desse lugar. Tudo isso pelo prisma do próprio cinema em si e da capacidade que os filmes têm de enquadrar instantes, pessoas, fragmentos de mundo e, ao fazer isso, colocar o que está em quadro num lugar de reverência e de assombro. Isso aqui não é só a memória de uma cidade, é o fantasma de uma cidade que não existe mais, enquadrado sob medida para assombrar o futuro. Mas ao mesmo tempo em que essa atmosfera é construída com muito cuidado e de uma forma muito imersiva, essa imersão ela é quebrada em momentos pontuais. Essa aqui é a grande polêmica, né, eu acho. De vez em quando, o Agente Secreto interrompe a trama que se passa nos anos 70 e intercala ela com cenas nos dias de hoje, ou algo próximo dos dias de hoje, não dá pra saber. 2 pesquisadoras estão ouvindo umas fitas com depoimentos de Armando, ou Marcelo, enquanto ele estava sendo perseguido décadas antes. A gente não tem clareza do motivo dessa pesquisa, por que elas estão ouvindo essas fitas, mas aquilo vira parte de um estranho quebra-cabeças. É uma espécie de framing device, que é um recurso narrativo que introduz uma trama dentro de outra trama. Aliás, uma tradução literal dessa expressão seria algo como dispositivo de enquadramento. Eu vou falar uns spoilers sobre o final do filme a partir de agora, tá? Se você quiser parar de assistir, esse é o momento. Perto do fim, depois de uma cena intensa de perseguição em que Marcelo, ou Armando, tenta escapar lá de um dos capangas, o filme corta bruscamente pro tempo presente. Uma das pesquisadoras decide entregar as gravações que ela estava ouvindo para Fernando, que é filho de Marcelo, ou Armando, e que também é interpretado pelo Wagner Moura. A cena toda se passa numa clínica de doação de sangue onde o rapaz trabalha. E no lugar da ambientação deslumbrante, assombrosa e imersiva do Recife nos anos 70, a gente se vê numa sala fechada, fria, com uma luz branca e até meio feia. E é nesse momento que a gente descobre que Marcelo, ou Armando, não sobreviveu. Ele foi baleado depois da perseguição, aparentemente, mas a gente não assiste isso acontecer. A gente descobre isso através de um recorte de jornal, sem ambientação sedutora, sem referências visuais a filmes dos anos 70, apenas palavras num papel. Fernando, o filho, praticamente não se lembra do pai. Tudo que a gente assistiu até aquele momento parece ter sido em vão. Virou uma lembrança que foi esquecida, um resquício, uma poeira no deserto, um corpo anônimo, sem história e sem memória. Tudo que a gente assistiu até agora virou passado. E tem um momento interessante também, que é logo antes do filme acabar, que eu acho que é pertinente pro que eu tô tentando dizer aqui. Fernando conta que quando ele era criança, ele ficou obcecado pelo filme Tubarão. E a gente assistiu isso acontecer no começo do filme. A gente assistiu essa obsessão no começo do filme. Ele queria muito assistir Tubarão, mas o avô não deixava, o pai não queria, tinha toda essa discussão. Eventualmente ele assistiu Tubarão, ainda criança, ele conta isso pra pesquisadora, e ele assistiu Tubarão, coincidentemente, num cinema de rua que não existe mais, mas que ficava exatamente no mesmo prédio onde os 2 personagens estão conversando, a clínica de doação de sangue. E aí a gente tem uma tomada do prédio da clínica que parece que vai revelar alguma coisa muito impressionante, que o prédio em si vai mostrar alguma coisa muito importante pra gente, mas o que realmente é mostrado aqui é que o prédio é apenas mais um prédio feio, medíocre, igual a tantos outros que tem em tudo que é cidade no Brasil. E aí o filme acaba. Pra muita gente, esse final foi anticlimático. Eu vi até algumas pessoas falarem que essa última cena não era cinemática. E talvez não seja mesmo. Só que eu acho que é justamente esse o ponto. E é precisamente por isso que eu fui tão tocado por esse filme. Pra mim, esse final é a grande coisa do filme. Não tô falando que é a melhor cena do filme, mas o discurso do filme, tanto na forma como em tudo que se diz aqui, ele se constrói nesse final. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas em vez de ficar aqui explicando o filme ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou contar uma história pessoal.
Parte 3. Memória. Essa aqui é a Ponte da Boa Vista, em Recife, também conhecida como a Ponte de Ferro. A versão atual dela, com essas grades, varandas e banquinhos, foi construída em 1815, no lugar onde tinha uma outra ponte de 1640. Eu não lembro se ela aparece em Um Agente Secreto, mas ela tá bonitona lá em Retratos Fantasmas, o documentário que o Kleber lançou em 2023, a partir da pesquisa que serviu de base pro longa ficcional de 2025. É quando a gente tá diante dessa ponte que o diretor afirma o seu amor pelo centro do Recife. Eu amo o centro do Recife. 2 vezes. Eu amo o centro do Recife. Essa é a minha ponte preferida da cidade. Eu não sei se as pessoas costumam ter pontes preferidas, mas em Recife eu tenho. Toda vez que eu vou pra lá, eu preciso pelo menos uma vez passar por ela, sentir umas coisas estranhas e tirar uma foto. O que significa que eu tenho várias fotos diferentes dessa mesma ponte. É uma ponte bonita, vai. Ela é icônica, ela tá bem no coração da cidade, ela é o cenário de um dos meus vídeos preferidos da internet e eu também amo o centro do Recife, apesar de tudo. Mas meu afeto por essa ponte não é só porque ela é bonita, icônica, histórica, colorida e LGBT. É claro que tem mais. Eu olho pra essa ponte e eu lembro da minha mãe. E talvez alguns de vocês que estão assistindo agora saibam que a minha mãe, há alguns anos já não está mais entre nós, nesse terrível plano físico que estamos fadados a habitar. Então essa ausência acaba criando também um filtro de percepção sobre uma ponte e sobre uma mesma lembrança. Mas eu não trouxe isso pra pesar o assunto nem nada, eu realmente tenho um ponto onde eu quero chegar. Eu olho pra essa ponte e eu lembro da minha mãe porque eu tenho muitas memórias com a minha mãe nessa ponte. Eu me lembro de andar por esse lugar com ela quando eu era criança. E eu tenho plena consciência de que essa lembrança, ela é idealizada, porque, pra ser bem sincero, eu não sei o quanto dessa lembrança é verdade. Eu não tenho certeza se eu realmente passei por essa ponte muitas vezes com a minha mãe. Talvez tenha sido uma vez só, que foi muito marcante, e meu cérebrozinho de criança tenha distorcido, tenha aumentado alguma coisa. Talvez tenha sido 2, 3 vezes, vai saber, minha mãe não tá mais aqui pra eu perguntar. Mas o resultado é esse. Eu olho pra essa ponte e eu lembro da minha mãe. Eu penso na minha mãe e eu lembro dessa ponte. É quase como se minha relação com ela, com a minha mãe, tivesse sido moldada por esse lugar, ou pela minha lembrança desse lugar. Mas mesmo que esse meu vislumbre de infância esteja muito próximo da realidade, o mais próximo possível, essa ponte é uma parte muito pequena de toda uma vida que eu vivi com a minha mãe. A própria ideia de uma ponte, o próprio conceito de ponte, né, é um lugar transitório. Você cruza ela em direção a um lugar supostamente mais importante para onde você tá indo, onde você vai passar mais tempo. Eu não vivi uma vida com ninguém em nenhuma ponte. As conversas mais importantes que eu tive com a minha mãe não foram aqui. Quando eu saí do armário pra ela, a gente estava na sala de casa. Não uma casa icônica, belíssima, histórica, cinematográfica, cheia de cerâmica Brenan. Bem longe disso, aliás. Era a nossa casa normal, com os móveis normais, com a TV ligada, passando alguma bobagem. Quando eu falei pra ela que eu queria me mudar pra São Paulo, a gente tava no carro e eu tava sentado no banco de passageiro. Não foi exatamente a cena mais cinemática da minha vida. Desde que eu me mudei pra cá, pra São Paulo, quase todas as nossas conversas, algumas bem intensas, emocionantes e difíceis, foram por telefone, enquanto eu tava, sei lá, sentado no sofá da minha casa, lavando louça, limpando alguma coisa. Esses detalhes mundanos são difíceis pra mim de resgatar, ainda mais no contexto de luto, porque, novamente, quando eu lembro da minha mãe, eu penso nessa ponte. Eu acho que isso acontece porque o cérebro, ele vai dando dimensões grandiosas e cinematográficas a essas lembranças e a esses sentimentos. O passado é tudo que me trouxe até aqui. Muito maior do que o presente, que quando a gente menos percebe já acabou. Ainda mais quando a gente tá lembrando de alguém que não tá mais aqui. Essa pessoa ganha um lugar de reverência maior, mais mítico, mais cinematográfico. Não é que eu não lembre das cenas pequenas ou dos momentos mundanos. Eu lembro de tudo isso, mas quando a minha mente tenta reconstruir uma ideia sobre quem a minha mãe era, a pessoa que ela era e o impacto monumental que ela teve na pessoa que eu sou hoje, essa lembrança, ela ganha uma dimensão cinematográfica. Ela se torna grandiosa, ela é enquadrada, ela é mitificada. É a minha história de origem, é como eu cheguei até aqui. É uma ponte grande e bonita em cima de um fluxo de água.
e a água lembra. Entende o que eu quero dizer? Eu não tô falando exatamente de florear o passado, embora isso também seja parte da conversa. É que por mais bonito, marcante, traumático, icônico, desolador e grandioso que o passado seja, a gente lida com ele na maior parte do tempo durante a nossa vida presente e mundana. A maior parte das nossas vidas é mundana. Pelo menos a minha é. A gente tá eternamente fadado a enquadrar o passado. O presente é um eterno framing device de tudo que se passou até aqui. E o cinema tem esse poder incrível e muito simples de enquadrar as coisas, de mostrar para milhões de pessoas o que é digno de ser enquadrado. Quando um filme faz isso, quando ele coloca algo dentro de um quadro em detrimento do resto do mundo que não coube na tela, ele inevitavelmente dá ao que está sendo filmado um status de reverência. Mas por mais imersivo que seja um filme, por mais incrível que seja a capacidade dele de transportar a gente para um mundo que existe dentro de uma tela, a realidade é que a gente está fora dela. Seja quando estamos dentro de uma sala grande e escura, seja quando estamos no sofá de casa. Quando o agente secreto interrompe o fluxo de ambientação e joga o espectador brutalmente num presente meio frio e asséptico, eu vejo esse gesto, essa escolha narrativa com uma forte intenção. É parte de um discurso muito importante que está sendo dito no filme. É mais ou menos o que o David Lynch fez em Cidade dos Sonhos, onde ele repetidamente demonstra que tudo que a gente está assistindo é uma ilusão. No I, banda, and yet we hear a band. Mas ainda se valendo das mesmas ferramentas que seduzem, que enganam a gente. Enquanto aqui, em Um Agente Secreto, é tipo um tapa na cara. É pra te perturbar mesmo. Pra te tirar da moldura bonita do passado e te jogar no presente. Tudo que a gente viveu, tudo que foi vivido por quem veio antes de nós, jogou a gente aqui. Por mais que a gente não saiba, por mais que a gente se recuse a saber. Fernando, o filho de Armando, ou Marcelo, pode até não lembrar do pai ou de nada que aconteceu antes do filme saltar bruscamente dos anos 70 pros dias de hoje. Mas a vida dele, as partes bonitas, as feias, as medíocres e as meio esquisitas, é o resultado de tudo isso. E claro, também de fatos que não foram enquadrados numa tela. De mentiras sedutoras que parecem verdades, de lembranças distorcidas, de mitos, fantasias e delírios. E de assombro, reverência, mistério e magia. Tudo que tá dentro e tudo que tá fora de uma tela. Tem uma cena de Um Agente Secreto que é quando a gente descobre que Armando é Marcelo, ou que Marcelo é Armando. Eu não lembro qual que é o nome verdadeiro e qual que é o nome falso. Mas a gente assiste essa cena onde a gente descobre isso, né, que tem dois nomes, e o filme corta pros dias de hoje. Eu não lembro exatamente como que é a cena, mas tem essa sobreposição, onde o filme corta pros dias de hoje, e as pesquisadoras estão ali ouvindo a gravação, e aí uma delas percebe, Marcelo é Armando e Armando é Marcelo. E aí ela explica isso pra outra pesquisadora. A gente termina o filme sem saber por que elas estavam ouvindo essas fitas,
E a gente não tem nenhum contexto também sobre o que elas sabem sobre o que elas estão ouvindo. Mas a questão é, nesse momento, nessa cena específica, o que fica claro aqui é que as pesquisadoras estavam ouvindo essas fitas sem contexto. Elas não sabem quem é Marcelo, quem é Armando, elas não sabem o que aconteceu, elas não sabem de nada. Elas estão ali sem contexto igual a gente. Pra mim, essa é a informação que tá sendo transmitida nesse momento do filme. Elas não sabem quem é Armando, elas não sabem o que aconteceu, elas não têm nenhuma informação adicional além do que a gente também tá descobrindo no decorrer do filme. E aí foi engraçado descobrir, depois que eu saí da sessão, que tinha uma galera implicando muito com essa cena, incomodada que o filme falou 2 vezes a mesma informação, uma nos anos 70 e outra nos dias de hoje. Como se, fazendo isso, Kleber tivesse explicando 2 vezes a mesma coisa, sendo que claramente tinha uma outra camada de informação sendo transmitida ali. Mas aí tinha uma galera muito incomodada, assim, nossa, ele explicou 2 vezes a mesma coisa, ele não confia na audiência. E eu pensando assim, mas amiga, você não entendeu também. Mas tudo bem, né? O jeito que a gente assimila, que a gente lembra das coisas, passa por diferentes subjetividades, eu acho.